Vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui pelo exercício 3. E aí, com base nele, a gente entende como funciona também a questão 4, que fica ainda como desafio. A questão 3 traz aqui um exemplo bem simples de transbordo clássico, onde mostra a rota de expedição de carros de 3 fábricas, nós 1, 2 e 3. Então, que é o que a gente tem nessa figura aqui. Isso daqui são as demandas, as capacidades dessas fábricas. São esses 3 elos. Para 3 revendedoras, nós 6 a 8. Então, que essas aqui têm essas demandas. Então, demanda da revendedora 6 de 1.100 unidades, 7 de 1.000 e 8 de 1.200 unidades. Passando então por duas centrais de distribuição, nós 4 e 5, que são nossos elos de transbordo. Uma característica interessante aqui é que meus elos de fornecimento são exclusivamente de fornecimento, porque deles só saem setas. Os meus elos de demanda são elos puros de demanda, porque neles só existem setas apontando, não há nenhuma seta saindo, com exceção para indicar a capacidade. E os elos de transbordo são elos de transbordo puro, porque só passam as cargas por eles, né? Nada fica armazenado, nada é para a demanda do próprio elo de transbordo. Feita essa identificação das características do problema, a gente vai para o segundo passo, que é identificar se esse problema é balanceado ou não. Para cada fornecedor, identifico as capacidades. Faço isso olhando a figura. Total de capacidade, 3.300 unidades. O mesmo faço para a revenda. Então, vejo quanto cada revenda há de demanda. Vejo o total e identifico que o de capacidade é igual a demanda, ou seja, o problema está balanceado. Além disso, eu identifico, como a gente tem um problema de transbordo aqui, que o meu valor B é igual a 3.300. O que significa B? É o total de materiais que vão ser transportados nesse problema. É o total que vai passar pelos dois transbordos, né? Então esse número vem a ser importante mais à frente. Passo 2, identificar os custos dessa figura. Para isso eu vou identificar primeiro as fontes, as origens. Então, o que é a origem? Então, de onde está saindo alguma seta. Listo aqui meus fornecedores e também meus transbordos, de onde também saem setas. Eu também tenho demandas. Então, as demandas são para aqueles onde as setas apontam. Então, meus elos de transbordo, então, que eu chamei de T1 e T2, os elos 4 e 5, são demandas, assim como as demandas tradicionais, os elos 6, 7 e 8, que eu chamei de R1, R2 e R3. E aí depois, então, eu vou identificar o custo para cada elo, né? Então, se existe também a conexão de um elo com o outro. Então, meu fornecedor 1 para o transbordo 1, que é esse elo aqui, o custo para transportar uma unidade é de R$1. O elo do 1 para o 5, então para o meu T2, o custo é de 0,3. Mas eu não tenho nenhuma outra conexão, por exemplo, uma conexão direta ali para o elo 6. Então, por não haver uma conexão, eu coloco um custo M. No caso aqui, um M vem a ser um valor muito grande em relação aos demais custos. Eu coloquei aqui o valor de 999. Poderia ser um valor maior ainda, só tem que tomar cuidado se for colocar um valor menor, de modo que ele não seja tão pequeno a ponto de ser interessante utilizar isso daí como uma rota. Então o valor é alto justamente para sinalizar que essa rota não existe. Então é um detalhe importante, não é colocando zero, é sim colocando um valor muito alto para impedir que essa rota seja traçada. E assim eu faço para os demais fornecedores. Depois eu vou para o transbordo, identifico a conexão dele com outros elos. Então, do T1 para o T1, dele para ele mesmo, o custo é zero. Então, de T1 para o T2, 4 para o 5, o custo é de 0,5. Por outro lado, o meu elo 5 não consegue enviar para o elo 4. Por não existir, o custo é o custo M, no caso aqui 999. E assim eu vejo quanto é o custo, por exemplo, de T1 atender o R1, o elo 4 se conectar com o elo 6, e o custo ali é de 0,2. Com isso eu preencho essa tabela de custos por trajeto, então uma tabela de para. E o passo seguinte é eu fazer a modelagem. Então eu quero definir qual é a alocação, que quantidade de carros vai passar por cada elo, que quantidade de carros vai
passar por cada rota, né? Então eu crio essa tabela aqui. Então, por exemplo, de F1 para T1, se eu fosse colocar aqui, digamos, 100 unidades, eu estou dizendo que 100 unidades vão vir do fornecedor 1 e ir para o transbordo 1, a um custo de R$1 por unidade. Então, aqui eu já coloco uma fórmula do custo total, que é somar produto, que está multiplicando cada célula de total alocado por cada célula de custo. E vai fazendo essa multiplicação e soma. Por isso, somar produto. Então, por exemplo, se eu colocar aqui também 100, então faz o produto ali e depois faz a soma, eu chego a 130. Mas isso aqui o solver vai me definir. Passo seguinte é definir as minhas restrições. Então, tudo que vai fluir pelo transbordo 1 é igual a 3.300. Lembra do nosso B? Esse é o valor de B aqui. Tudo que vai fluir pelo transbordo T2 é 3.300. Não necessariamente vão passar 3.300 unidades por esse transbordo. Pode ser que seja menos. Provavelmente será menos. Mas na soma dos dois transbordos, passarão 3.300 unidades. Tudo que vai passar, no caso só vai ir direto para os meus revendedores, é igual à demanda deles. Então, é exatamente o que está aqui na figura. Tudo que vai sair dos meus fornecedores é igual à capacidade deles. E tudo que vai fluir pelos meus transbordos é igual ao meu valor B, como a gente viu antes, 3.300. Minha função objetivo é esse somar produto que eu mostrei antes. Isso aqui eu quero minimizar. Então, vou lá em dados, solver, definir a minha função objetivo, esta daqui. A minha função é de minimização de custo. As minhas células variáveis, minhas variáveis de decisão são essas células em amarelo. Quero definir que quantidade eu vou transportar de cada elo para cada outro elo. E eu tenho aqui as minhas variáveis, as minhas restrições, né? Então, a primeira restrição ali é do tipo... Vamos excluir todas elas e fazer de novo. Então, pela didática. Então, a primeira restrição que eu tenho é que essas variáveis aqui elas têm que assumir valor maior ou igual a zero. Então, elas não podem ser negativas. Minha outra restrição é que essa equação aqui, que é a soma, ela tem que ser igual às minhas capacidades que eu defini ali. E por fim, de modo semelhante, então a soma de todos os fornecimentos tem que ser igual ao total de capacidade de fornecimento. Então dou OK, tenho as minhas restrições. O meu método de solução é o LP Simplex. E eu vou lá para resolver. O solver encontrou uma solução, clico em OK. O passo seguinte é interpretar essa solução. Então, vamos lá. Então, nesse momento é bacana a gente fazer uma figura. Até criei essa figurinha aqui antes. Então, representando os meus elos. E agora eu vou definir para onde as setas, da onde elas apontam em que quantidade. Meu fornecedor 1, então para o meu transbordo 2, ele vai enviar 900 unidades. Então, do elo 1 para o elo 5, são enviadas 900 unidades. Vamos lá, pessoal. Então, aqui, para interpretar esse exercício, o que a gente entende? Então, nesse momento é bem importante a gente tentar fazer um gráfico aqui. Como é que funciona isso? Então, vamos lá primeiro dos fornecedores para os transbordos. Todas essas setas aqui. Então, o primeiro passo é definir aqui os elos. Então, vamos lá. Fornecedor 1, L1, fornece lá para o elo 5. Então, daqui vem essa seta de 900 unidades sendo enviadas do elo 1 para o 5. Fornecedor 2 envia 1.400 unidades para o elo 4. Fornecedor 3 envia 1.000 unidades para o elo 4 também. O que eu tenho além disso? Bom, tem uma informação aqui embaixo que ela é interessante. Olha, eu estou dizendo então que 900 unidades ficam no elo T1 para o T1, então que ficam lá nesse elo, e de 1.100 e 1.100 unidades ficam do T2 para o T2, do 5 para o 5.
Essa informação aqui lá não é tão relevante, pois o custo aqui é zero. Que eu quero saber o que é transportado, né? Então, o que é transportado é tudo aquilo que tem um custo diferente de zero. Então, no caso aqui eu tenho 0,5, que é justamente o custo para transportar do elo 4 para o 5. Então, aqui tem uma movimentação do transbordo 4 para o 5, na quantidade de 1.300 unidades. Feita essa identificação, eu já sei tudo que vai ficar nos transbordos antes deles suprirem as demandas dele. Então, que são as demandas R1, R2 e R3, com os elos 6, 7 e 8. E essa informação, ela está aqui. Então, vão do elo 4, 1.100 unidades. Então, e do elo 5 vão 1.000 unidades para o elo 7, do 5, 1.200 para o elo 8. E com isso, se a gente for ver, esse problema também fica balanceado, né? Então, entraram no elo 5 900 unidades direto do fornecedor 1 e mais 1.300 do elo 4. Então, ao total aqui eu teria ali 2.200, que é exatamente tudo que saiu. 2.200, somando 1.000 e 1.200. E aqui do elo 4 saiu 1.100 para atender o elo 6. As 1.300 atenderam o elo 5. E abasteceram ele, ali 1.000 unidades mais 1.400. Eu tenho 2.400, que é a soma de tudo o que saiu do elo 4. Com isso, a gente termina aqui a interpretação, a gente entende toda a movimentação que ocorreu. Feito esse entendimento de tudo que ocorreu, eu vou lá para a minha fórmula somar produto, multiplicando pelos custos ali. Reparem também que não há nenhum fluxo ali para aquelas células de custo N. E eu tenho aqui um custo total de, então, 100 vezes, que é quanto custa para transportar um carro, de 864.000 unidades monetárias, aqui que poderia ser dólar ou real, por exemplo.